força de atrito. Força de atrito eu vou representar por FAT, tá? F de força, AT, abreviação aqui de atrito. Tá? Imagine que você coloque uma caixa sobre uma superfície plana, tá? E você começa a empurrar essa caixa aqui e você sente uma certa dificuldade de empurrá-la. Por que que isso acontece? Isso acontece pelo seguinte, vamos supor que eu pegue isso aqui e dê uma ampliada, como se eu tivesse colocado no microscópio, né? Eu dou um zoom, dou uma ampliada. O que você vai ver, através de um microscópio, não são superfícies completamente lisas dessa forma aqui, duas linhas limpas. Você vai ver isso aqui, ó, várias imperfeições. Então isso aqui são as imperfeições da caixa e aqui são as imperfeições do chão, tá? Então você tem vários buracos, várias quinas apontadas para lados diferentes, tá? E aí o que que acontece? Se você pega essa caixa e simplesmente coloca a caixa ali, ok. Mas quando você tenta empurrar essa caixa, o que que acontece? Ó, os meus dedos vão representar essas imperfeições da caixa, tá? E aqui vai representar do chão. Então, quando você coloca a caixa na superfície, faz isso aqui. Não tem nada. Tem a força peso para baixo e a força normal para cima, né? A caixa está sendo puxada pela terra, então ela empurra o chão para baixo, o chão pega e empurra para cima, e aí você tem a força normal, tá? Bom, então peguei a caixa, coloquei a caixa em cima da superfície, essas imperfeições aqui não estão fazendo nada. Mas aí, na hora que você tenta empurrar para lá, ó, aqui representa a caixa. Coloquei, aí na hora que eu tento empurrar a caixa para lá, olha o que que acontece, ó. Eu tento empurrar a caixa para lá, o que que vai acontecer com essas pontas, ó? Elas vão encostar uma na outra. Eu estou tentando empurrar a caixa para lá, só que essas duas pontas aqui se encostam. A caixa empurra essa imperfeição do chão para frente, o chão reage, porque toda ação corresponde a uma reação, e aí então, o que acontece é que a hora que eu tento empurrar a caixa, o chão exerce uma força no sentido contrário, tá? Então, quando qualquer ponta dessa, né, por exemplo, quando essa ponta aqui, ó, chegar aqui, ela vai bater lá, aí a toda ação corresponde a uma reação, essa ponta vai fazer uma força no sentido contrário, né? A essa força que a superfície de apoio exerce sobre o corpo que está tentando se movimentar, nós chamamos de força de atrito, ou simplesmente atrito, né? Então, o que que é o atrito? O atrito é uma força devido às imperfeições das superfícies, e ele aparece quando há a tentativa do movimento desse corpo. Se eu só colocar o corpo aqui e não fazer nada com ele, não tem atrito. O atrito só aparece quando eu começo a exercer uma força, porque aí essas pontas elas vão se encontrar e aí a toda ação corresponde a uma reação. Essas pontas então vão atrapalhar o movimento, tá? Então, força de atrito é uma força que toda superfície vai exercer sobre um corpo quando este estiver se movimentando ou tentar se mover. Então, se houver tentativa de movimento, ou se ele estiver se movimentando, o chão, a superfície de apoio, vai exercer uma força no sentido contrário ao movimento. Então, a força de atrito é a força que a superfície faz em qualquer corpo que tentar se mover ou estiver se movendo no sentido contrário ao movimento. Então, força de atrito é isso. Depende da tentativa do movimento ou do movimento, tá bom? E ela é devido às imperfeições. Quais as variáveis que determinam a intensidade máxima dessa força de atrito? O que determina? Quais são as variáveis que vão determinar a força de atrito? Bom, se eu coloco um corpo de 10 quilos aqui
e consigo fazer ele se movimentar com velocidade constante aqui, exercendo uma força de 50 newtons. Se eu trocar esse corpo e colocar um corpo de 100 newtons, eu não vou conseguir com 50 newtons movimentar ele. Eu vou ter que fazer muito mais força. É, Emerson? É. Quer um exemplo? Vai lá na cozinha, na sua cozinha, e empurra a mesa de jantar. Você consegue empurrar ela. Agora vai lá para o seu quarto ou o quarto dos seus pais e tenta empurrar o guarda-roupa. Se ele não for embutido, né? Se ele for fora. Você vai conseguir empurrar? Você não vai conseguir. Por quê? Qual que é a diferença da mesa para o guarda-roupa? O guarda-roupa é muito mais pesado. Exatamente, ele tem muito mais massa, né? Então observe que essa força de atrito, ela está dependendo da massa do corpo que é colocado ali. Mas por que, Emerson? Por quê? Porque se eu pego um corpo, ó, as imperfeições do corpo, as imperfeições da superfície. Se eu pego um corpo de 5 kg e coloco, fica assim. A Terra está puxando com pouca força. 5 kg de massa dá 50 newtons de força. Isso é uma força pequena, tá? Então, as pontas ficam aqui, ó. Agora, se eu coloco um corpo de 50 quilos, o que vai acontecer? A Terra está puxando com mais força. Então, essas imperfeições, elas se encaixam mais. E aí, olha, é mais difícil movimentar. Então, quanto maior for a massa do corpo, mais difícil é se movimentar, porque essas imperfeições, elas vão se encaixando cada vez mais aqui, ó. E aí, é mais difícil ainda conseguir se movimentar. Então, foi verificado que a força de atrito é diretamente proporcional ao peso do corpo. Mas eu não posso colocar peso ali. Não? Não, Emerson. Por quê? Eu não posso colocar peso ali. Por que não, Emerson? Porque a força de atrito é a força que a superfície está fazendo no corpo. Então, a força de atrito está centrada na superfície. Mas se eu não posso colocar peso, eu vou colocar o quê mesmo? Ora, quando eu coloco a caixa sobre a superfície, a Terra puxa para baixo através do peso. E por que o corpo não desce? Porque a superfície faz uma força normal para cima. Lembra? Tem a força normal. Então, a normal é que vai determinar o valor da força de atrito. Tá bom? Então, nesse caso aqui, não vou colocar o peso. Eu vou colocar a normal. Quando eu estiver explicando o exercício, eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer isso, tá bom? Bom, então a força de atrito depende da normal, né? E qual é outro fator? Ora, as superfícies são diferentes uma da outra, né? Se você pega, por exemplo, o chão aqui da sala, tudo bem que faz um bom tempo que vocês não veem esse chão, mas lembra que era um chão bem lisinho, né? E quando você vai lá para baixo, quando você estava indo ali, descendo ali para ir para a cantina, aqui na frente já é bem mais áspero. Então, se você pega, por exemplo, esse piso aqui com aquele lá, há uma diferença nessas irregularidades. Aqui ele é lixado. Quando você faz um piso dentro de uma sala de aula, você faz o piso, depois você vem fazendo uma lixa, você lixa ele. Lixar significa fazer isso aqui, ó. Lixar significa você diminuir as imperfeições, né? Então, existem superfícies que têm imperfeições diferentes. Umas têm mais, outras têm menos, né? A gente chama de rugosidade, tá? Tem superfícies que são mais rugosas e tem superfícies que são mais lisas, né? Para separar essa rugosa e essa lisa, criou-se uma variável, uma grandeza chamada coeficiente de atrito. Coeficiente de atrito. Que é representado pela letra Mi. Não é um U, tá, gente? É uma letra grega. Se você entrar lá no editor de texto, você procura lá, né? Parece um U, assim, ó. Mas é a letra grega chamada Mi. Ele representa o coeficiente de atrito dos materiais, das superfícies. Basicamente vai dizer se é mais rugoso ou menos rugoso, tá? Então, a força de atrito depende desse coeficiente de atrito. Quanto mais áspero, mais atrito. Quanto menos áspero, menos atrito.
é um coeficiente. Se é coeficiente, coeficiente, tá, gente? É sinônimo de número. O coeficiente de atrito, ele não tem unidade, é só o número. 0,1, 0,15, 0,2, 0,35, tá? Porque é um número, é um coeficiente. Juntando isso aqui, eu tenho que a força de atrito é a normal vezes μ. A força de atrito é o valor da normal vezes o coeficiente de atrito. Isso aqui é a força de atrito máxima, tá? Que uma superfície pode fazer. Não entendi, Emerson. Onde você está querendo chegar com isso? Muito bem, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Olha só. Vamos imaginar que eu pegue uma caixa de 5 quilos e coloque ela sobre uma superfície cujo coeficiente de atrito é 0,2. Bom, se ele tem uma massa de 5 quilos, peso é massa vezes gravidade, não é? 5 vezes 10, ele tem um peso de 50 newtons, correto? Então, olha, desse jeito que está aqui, a Terra está puxando ele para baixo com uma força de 50 newtons. Por que ele não está afundando? Ele não está afundando porque a superfície está exercendo uma força normal para cima. De qual valor? Nesse caso tem que ser igual ao peso, né? Nesse caso tem que ser igual ao peso. Então 50 newtons. Beleza. Então aqui nesse caso, como o peso é 50, a normal também será 50. Sempre vai ser assim? Não. Não vai ser assim. Nesse caso coincidiu a normal e o peso serem iguais, tá? Muito bem. Então, quando eu pego esse corpo, coloco ele sobre essa superfície de 0,2, existe uma força normal de 50 newtons, significa que essa superfície consegue exercer uma força de atrito de 10 newtons. Essa superfície consegue exercer uma força de 10 newtons. Ela está fazendo essa força de 10 newtons agora? Não. Lógico que está, não está. Eu falei que a força de atrito ela só aparece quando houver a tentativa de movimento ou quando estiver se movimentando. Eu simplesmente falei assim, eu coloquei a caixa ali. O atrito em cima aqui é zero, porque o atrito só vai aparecer se eu tentar fazer ela se movimentar, ok? Então veja bem, esse chão consegue exercer uma força de até 10 newtons, tá? Deixa eu apagar ali. Vamos guardar só isso aqui. Esse chão consegue fazer uma força de atrito de até 10 newtons. Ok. Aí eu pergunto uma coisa para vocês. Eu venho aqui e exerço uma força de 2 newtons. Essa caixa vai se movimentar? Não. Não vai. O atrito consegue segurar até 10. Eu estou fazendo uma força de 2. Né? Mas aí então, eu fazendo essa força de 2, o atrito vai ser 10? Não vai ser 10. Não? Não. Por que é o atrito mesmo? Vamos lá. Imperfeição da superfície, imperfeição do corpo. Encaixou, eu empurrei o corpo para lá com uma força de 2 newtons. Qual é a força que as pontinhas estão fazendo uma na outra aqui? Se eu faço uma força para lá de 2 newtons, essa imperfeição vai fazer uma força para cá de 10? Não. A toda ação, uma reação de mesma intensidade. Então, se eu estou exercendo para lá uma força de 2 newtons, o chão vai exercer uma força para cá de 2 newtons. Então, aqui, o atrito vai valer só 2 newtons. Porque ele só precisa disso. Porque o atrito ele quer segurar, ele quer atrapalhar o movimento, ele não quer deixar a caixa movimentar. Ora, se eu estou fazendo uma força de 2, ele só faz 2. Aí eu vou lá e aumento essa força para 4 newtons. O que o atrito vai fazer? Vai aumentar para 4, porque a toda ação corresponde a uma reação.
Eu vou lá e aumento essa força para 8. O que o atrito faz? Ele vai lá e aumenta para 8. Aí eu vou lá e aumento essa força para 10. O que o atrito faz? Aumenta para 10. Aí eu vou lá e aumento essa força aqui para 10,2 newtons. E o atrito? Ele consegue acompanhar? Não, porque nós calculamos lá e chegamos à conclusão que o atrito consegue fazer uma força no máximo de 10 newtons. Ah, Emerson, e depois disso o que acontece? Depois disso o que acontece é o seguinte, você vai empurrando, vai chegar uma hora que essas imperfeições elas acabam quebrando, tá? Elas acabam quebrando. Por isso que o seu chinelo gasta, por isso que eu tenho que trocar pneu do carro, da moto, da bicicleta de vez em quando, quem anda muito acaba tendo que trocar. Por que o pneu gasta? Por que a sola do seu calçado gasta, do seu chinelo gasta? Por causa do atrito, né? Porque toda vez que você arrasta o seu pé ali, você quebra um pedacinho da superfície. Então, quando chegar em 10 newtons, não aguenta, e essas imperfeições quebram, e aí, se as imperfeições quebram, então, Emerson, o atrito diminui? Exatamente. Ele diminui um pouco, porque a superfície fica mais lisa, o atrito fica menor, né? Então, quando chega em 10 newtons, ele não consegue acompanhar acima disso. Então, quando vai para 10,2, o atrito nem se mantém em 10, ele diminui, ele cai para uns 9,8 newtons. Porque aí as imperfeições, as pontinhas se quebram, fica mais liso e fica mais fácil, então, se movimentar, né? Então, por isso que eu falei que essa equação aqui, ela calcula a força de atrito máxima. A força de atrito, ela é variável. Ela vai de um valor 0 até um valor máximo, e aí quando o corpo entra em movimento, esse valor cai. Inclusive, nós representamos isso através de um gráfico, porque através do gráfico fica fácil fazer a visualização da força de atrito em relação à força que eu estou fazendo, tá? À medida que eu vou aumentando a força de atrito vai aumentando, até chegar no valor máximo, que no nosso caso aqui seria 10, né? Quando ele chega nesse valor máximo, o que acontece? O corpo entra em movimento e essa força, ela diminui, ela cai um pouquinho, tá? Então, à medida que eu vou aumentando a força, o atrito vai aumentando, diretamente proporcional, por isso uma reta inclinada, até chegar no valor da força de atrito máximo. Quando chega aqui, se eu aumento a força, o atrito diminui, e aqui, a partir daqui, você vai manter constante, tá? Por que eu coloquei bolinha fechada lá e bolinha aberta aqui? Porque aquele valor ali, ó, esse valor aqui, no nosso caso ali, ele seria 10, né? E aí, ele cai automaticamente. Então, aqui também não pode ser 10, concordam? Então, aqui também não pode ser 10, aqui tem que ser um valor menor. Então, o 10 não entra, ele não pode entrar nessa resposta. Vocês usam isso em matemática, né? Intervalo fechado, intervalo aberto, não tem? Então, se lá é 10, aqui não pode ser, por isso da bolinha aberta. E aí, então, você tem, a força passa a ser constante. Então, essa equação, ela é usada para determinar a força de atrito máxima. Ah, Emerson, então eu só posso usar ela para calcular a força de atrito máxima? Não necessariamente, tá? Você pode usar ela para calcular, por exemplo, qual é o atrito aqui, ó. Como que eu vou fazer para poder achar o valor do atrito aqui? Porque aqui está o atrito com ele parado, né? Com o corpo que estava parado. Depois que ele entrou em movimento, veio para cá. Mas como é que eu vou fazer para saber qual é o valor aqui? Você vai usar a mesma equação. Os caras resolveram isso da seguinte maneira. Como o peso não ficou mais leve, como a massa do corpo não diminuiu, foram as imperfeições da superfície que quebraram, né? Deixando ele mais liso, que os caras fizeram o seguinte, vamos fazer o seguinte, o tal do coeficiente de atrito, nós vamos
dividir ele em dois. Vamos dividir em coeficiente de atrito estático e coeficiente de atrito dinâmico ou cinético. Tá? Aqui vão ter dois nomes, cinético ou dinâmico. O que vem a ser o coeficiente de atrito estático? É quando o corpo está parado. Então aqui no gráfico que eu tinha feito, o coeficiente de atrito estático é aquele que você vai estar usando nessa parte aqui, né? E o cinético? O cinético é quando o corpo entra em movimento, você vai usar aqui. E o que acontece é que o coeficiente de atrito cinético, ele sempre será menor do que o estático. O coeficiente de atrito, ele diminui. Então, por exemplo, eu tinha falado 0,2, né? Quando ele entra em movimento, esse coeficiente cai para 0,19, por exemplo. O coeficiente de atrito, ele diminui porque, como quebrou as pontinhas, e não necessariamente ser da superfície, da superfície de apoio, pode ser do corpo também, né? Alguém vai quebrar. A questão toda é que alguém vai ficar menor. Então, esse aqui, depois que ele começou a movimentar, o coeficiente de atrito ficou menor, porque as superfícies ficaram mais lisas. E aí de 0,2, 0,20 caiu para 0,19, tá bom? Então, nós vamos ter o coeficiente de atrito estático e o cinético. O estático é para você calcular o coeficiente de atrito, a força de atrito quando o corpo está parado. E o cinético você vai fazer quando o corpo estiver em movimento, tá bom? Então, sobre força de atrito é isso que a gente precisa saber.